Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DRUcast, o podcast da DRU, diretamente da FenaSucro 2024. Estamos começando aí mais um episódio aqui do DRUcast e hoje eu chamei o meu amigo aqui, o Marcos Zanardo, que é gerente da divisão de grãos da DRU, porque esse assunto aqui tem tudo a ver, não é, Marcos? Com certeza, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no DRUcast e poder contribuir um pouco sobre as inovações e os temas aí que envolvem a indústria de etanol de milho. Exatamente. Hoje a gente vai falar então sobre a flexibilização das usinas de cana-de-açúcar para o etanol de milho. Então a gente convidou o Frederico Becker, que é diretor conselheiro do SEISE e também diretor da BTZ Tecnologia. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir aqui com o podcast. Maravilha, Frederico, muito obrigado. E para contribuir aqui para o nosso diálogo também, convidamos o Jefferson Rodrigues, que é gestor de tecnologias bioenergéticas na Lindner. Muito obrigado aí pela presença, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade. A gente sabe que o cenário brasileiro está muito voltado para a produção do açúcar, né? Então, essa demanda baixa aí no etanol, a pergunta que me veio na cabeça, né, foi: e aí? Uma indústria tem uma planta voltada para o etanol de cana. É possível fazer essa flexibilização? Quais são os primeiros passos? É algo tão homérico assim ou é possível? É mais fácil do que parece? Qual seria a melhor resposta para isso? Olha, é possível, é um investimento muito em conta comparado com uma planta full, né? Quais são os grandes atrativos quando a gente vai fazer uma planta flex nesse cenário? A gente vai aproveitar toda aquela estrutura já de administrativo, toda a estrutura de manutenção, laboratório, a parte de balanças, recepção. A gente tem toda a parte de armazenamento de etanol, a parte de expedição. E a gente vai ter ainda, aproveitar a estrutura de utilidades, né? Boa parte das usinas tem caldeira acima do que precisa, tem geração de energia, né, excedente, tanto que vende energia boa parte. E o maior desafio do grão é o que? É a biomassa, que é um subproduto para resíduo da indústria de cana. Então a gente consegue fazer essa avaliação, aproveitar o máximo dessa estrutura e aí a gente coloca a planta de etanol de cereais, né? Normalmente o conceito hoje mais viável é o que a gente chama de planta anexa, né? O Frederico depois vai poder comentar melhor, que é projetista desse tipo de situação, né? Mas a planta anexa ela vai operar o ano inteiro e vai diluir o teu capex de investimento razoavelmente, porque você vai operar 330 a 350 dias no ano. Você, enquanto faz uma manutenção numa caldeira, a outra fica operando, tocando a planta de cereais. Isso é o que dá o maior investimento e com uma produção relativamente pequena você produz muito no ano pelo período. Maravilha. A gente está falando de uma sazonalidade diferente também da cana-de-açúcar, certo? Sim, é complementar a cana-de-açúcar, né? Enquanto você está, vamos dizer assim, colhendo a cana, o pessoal está plantando milho, né? Então a safra do milho, ela não considerando a safrinha, né? Falando da safra principal. Agora, considerando a safrinha, que é o maior volume de milho disponibilizado, ele é junto com a safra de cana. Então, por isso que o Jefferson falou que o mais recomendado, o que a gente tem recomendado mais é vamos dizer assim, a estratégia de fazer uma planta em paralelo à usina de cana, aproveitando as utilidades administrativo e toda a infraestrutura já existente. A planta, no começo, quando o etanol de milho foi aventado a ser colocado como flex nas plantas de cana, foi estudado muito, né? Eu fiz, acho que pelo menos um estudo, para se colocar a planta de milho apenas na entre-safra da cana, mas não fecha a conta. Entendi. Tá? Então, o CAPEX que você precisa investir em equipamentos extra, né? Porque o que acontece? O milho, ele requer um moinho de grãos, né? Ele sabe muito bem que mexe com isso. Ele requer todo um tratamento da farinha para inversão e produção de etanol que a cana não tem. Então, todo esse equipamento você precisa de qualquer forma, tocando isso em paralelo ou tocando apenas na entre-safra. Então,
acaba que isso inviabiliza você tocar só na entre safra, porque o equipamento é muito caro. Entendi. Né? Então, assim, hoje, não sei se o Jefferson concorda, mas hoje a gente recomenda que as usinas estudem plantas anexas que toquem a safra cana e milho concomitante. A gente já fez a duplicação de uma planta desse modelo, né, Flex, que assim, historicamente a planta que é mais lembrada aí no mercado. Não vou citar o nome, mas é a planta que mais é lembrada no mercado de plantas Flex, e eles têm esse modelo lá, né, em paralelo à planta de milho. O milho ele se aproveita também do bagaço da cana, que ao contrário dos Estados Unidos, a gente não tem aqui gás natural barato. As nossas fontes de energia aqui são relativamente caras. Então, o etanol de milho, ele se aproveita de parte do bagaço da cana para tocar o seu processo, exatamente quando a cana está sendo processada. Né? E complementando, a grande vantagem do cereal é o que? O cereal pode ser armazenado por um período longo. Então, você não precisa produzir o cereal para processar ele. Tá? E boa parte do cereal produzido no centro-oeste brasileiro está sendo escoado, passando por dentro de São Paulo para ir para os portos de Santos ou para o Paraná, no Porto de Paranaguá, que são os dois maiores portos escoando cereais. E aí hoje nós exportamos milho e importamos gasolina, sendo que a gente poderia estar produzindo esse etanol aqui dentro. Mas o grande diferencial do milho, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, tá? Muitas vezes o etanol é o coproduto, porque lá nós estamos falando de quê? De transformar o milho. Além de produzir etanol, eu vou ter o DDGS, eu vou ter o óleo de milho. Então, lá na cana, a gente fala que ou eu produzo o etanol ou eu produzo o açúcar. O açúcar ficou bom de preço, vou produzir o açúcar e começa a faltar etanol e fica equipamento ocioso. Né? Agora não, quando eu estou processando o cereal, eu vou estar sempre produzindo 3 produtos. E esse mercado da proteína é o mercado que a gente fala aí para combater a fome do mundo. Porque as pessoas falam, mas tanta gente passando fome, eu vou transformar milho em etanol. Pelo contrário, eu vou concentrar a proteína do milho, que era 8,5%, num farelo de 28% a 35% de proteína. E isso é um alimento muito rico para a ração animal, para frangos, para suínos, principalmente bovinos. Tá? Então, muitas vezes a indústria de milho ela reduz o rendimento em etanol propositalmente para ter mais farelo. Perfeito, Jefferson. E só pegando um gancho aqui, Rafa, no que os colegas disseram aqui, eu vejo hoje que na América Latina e principalmente no Brasil, o etanol de milho é uma realidade, cada vez mais tem sido procurado pelas usinas de etanol de cana-de-açúcar realmente, e que não é uma manobra difícil de fazer, principalmente com os parceiros corretos. Então a gente vê muitas plantas já no Brasil rodando nessa modalidade flex, são plantas que têm excelentes resultados, excelentes rendimentos, e muitas delas, como o Jefferson comentou, estão produzindo coprodutos de altíssima qualidade. E estão conseguindo, inclusive, pagar muitos dos custos de produção da própria planta, né, com esses coprodutos aí vendidos no mercado nacional e às vezes até internacional. Pelo que eu entendi, a gente está falando de um produto que ele é uma planta que toca o ano inteiro, é isso? Por conta da safra e da safrinha. Sim, milho, possível, né? é possível. Perfeito. E isso é o que faz uma grande diferença. Por exemplo, o Frederico ele citou o caso do gás lá nos Estados Unidos. Tá? Só que como nós utilizamos biomassa, não só após usar o bagaço, como cavaco, resíduos florestais, aquelas restos de poda de cidade, tudo isso pode virar biomassa, energia. Tá? Isso faz com que a gente tenha um índice de sustentabilidade maior do que quando é a gás natural, ou seja, o nosso etanol é mais verde do que o americano. Isso dá mais crédito de carbono. Etanol de milho. O etanol de milho. Tá? Ele acaba sendo mais verde que o americano. E nós temos ainda uma questão interessante. Hoje,
muitas indústrias, tá? Falando agora no segmento químico, queimam gás natural para produzir CO2, porque ele precisa do gás carbônico o ano inteiro. Com a planta de milho produzindo o ano inteiro, eu vou ter um gás carbônico de alta qualidade sendo produzido na fermentação, que poderia estar sendo comercializado, porque agora eu vou ter suprimento o ano todo, porque o armazenamento de gás é caro. Tá? Hoje, um gás alimentício está na faixa aí de R$ 1.600 a tonelada. Tá? Então, que hoje a usina está jogando fora. Então, isso seria mais uma fonte de renda adicional ainda que pode ser incorporado. Esse gás é para refrigerante, uma água com gás, extintor, fermento químico, lá os pó royal da vida. Tá? Então, ele tem muita aplicação o gás carbônico, fora o segmento petroquímico, que é o gás de síntese, que vai ser feito a partir dele. Seria correto eu dizer que numa planta, nessa planta híbrida, né, nessa planta flex, uma operação vai auxiliar a outra, é isso que vocês estão dizendo? Sim, exatamente. É um modelo muito bom porque a planta de cana ajuda a planta de milho, é isso? A gente costuma dizer que o custo fixo é o mesmo. Maravilha. Né? Então você tem o mesmo custo fixo, você tem diversas utilidades que você vai usar a mesma coisa. E o Jefferson tocou num assunto interessante, que assim, ó, o milho ele tem uma vantagem perante a cana, tá? E assim, não vou aqui provocar disputas, porque eu acho que são complementares, Sim. tá? Não são concorrentes. Não vou ousar fazer isso na FENASUR. Não são concorrentes, de forma alguma, na minha visão, são complementares. Porque o milho tem uma vantagem grande ante a cana, que você pode simplesmente desligar a planta de milho e vender o milho. Justamente. A cana você não tem opção. Você plantou a cana, você cultivou a cana, você colheu a cana e você tem que moer a cana. Faça chuva, faça sol, preço baixo, preço alto, não tem o que fazer. Então o milho, eu tenho clientes, né, que são flex e que ficaram 3 anos com a planta de milho parada, só moendo cana, porque não vale a pena. Pouco tempo atrás o milho estava R$100 a saco. Entendeu? Então assim, você para a planta e toca a vida na cana. Então assim, até isso a planta flex tem vantagem, porque se você parte com uma planta full, você fica refém também do preço de milho. Exato. Entendeu? Então assim, a planta full, o pessoal continuou tocando, né? A FES continuou tocando, o Impasa continuou tocando. Não sei a margem que aquilo tinha, mas eu acho que tinha alguma margem, senão eles não estariam tocando. Mas eles têm a possibilidade também, até a planta full, de desligar. Mas e o custo fixo? Exato. Como que é mantido o custo fixo? Né? Então, a planta flex, ela tem, muito mais vantagem do que uma planta full e muito mais vantagem do que uma planta só de cana, porque você vai produzir, eventualmente, dobrar a produção de etanol com a mesma estrutura física. Exato. E principalmente falando de um cenário como o brasileiro, né? Onde a gente tem aí centenas de usinas que já estão rodando e que poderiam se flexibilizar. Pegando um gancho nesse tema, tá? A planta full, se ela for feita com uma boa tecnologia, né, ela tem condição de operar muito. Ela é muito sensível. Por quê? Quando o preço do milho sobe, o DDG também sobe e o óleo também sobe. Esses dois componentes chegam a dar 55% a 65% do faturamento. Então, por isso que nós não falamos subproduto e sim coprodutos. Então, as pessoas não têm esse conhecimento de quanto que vale isso. Então, trabalhei em grupos full, né? Os 2 maiores grupos do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar lá dentro e eu te garanto, ganharam mais dinheiro com milho caro do que com milho barato, tá? Isso, porque aí você agrega valor, porque, por exemplo, só para você ter uma noção, por que começou a história do álcool de milho no Mato Grosso? A saca de milho valia R$7 e o frete 12. O frete valia mais do que o produto. Mais do que o produto. Tá? Agora, o que acontece? Quando eu transformo 8,5% de proteína em 35%, eu estou concentrando. Esse farelo, ele vale 60% a 70% mais do que o próprio milho. Agora, o frete não vale mais caro que o produto. Agora, o frete vale 30%, 40% do preço do produto. Isso faz com que ele pode alcançar um mercado mais longe. Não só o mercado interno. Quando criaram, a ideia era exportar o DDG. Mas o mercado interno absorveu tudo. A pecuária absorveu. Então é só um complemento. E no caso Flex, só terminar a ideia, no caso Flex, tá?
eu falo muito, o industrial da cana, quando ele entra na planta de etanol de cereais, ele tem que começar a pensar como a cabeça do etanol de cereais. Então, primeira função, ele tem que contratar um comprador de milho e ele tem que contratar um trader, que é aquilo que você disse, Frederico. Vai ter momentos que eu vou ter uma margem de lucro boa vendendo milho. Eu vou aproveitar as oportunidades de mercado, eu vou ter esse produto adicional que é o trader, tá? Que é muito lucrativo. Importante, só complementando, né? Interessante o Jefferson comentar em relação à concentração, né? Aumento de teor de proteína, concentração da vinhaça. E a gente vê que no início desse processo de implementação de plantas flex, muitas plantas tiveram muitas dificuldades, porque realmente não tiveram esse pensamento e realmente não fizeram um investimento, talvez, que deveria ter sido feito na época, né? Para que não passasse pelas dificuldades que passaram. Sim. Então, realmente, hoje a gente vê uma mudança de mentalidade também, desde a planta flex menor que existe hoje no Brasil até a maior, para que realmente esse coproduto tenha esse valor agregado, que justifique aí o investimento, o CAPEX. Outro complemento, uma informação que às vezes a gente brasileiro não sabe, mas hoje 75% do etanol do planeta é feito de cereais. Tá? Então, não tem como o milho subir e falar que o etanol não vai subir. Nós sofremos intervenção governamental numa estatal que muitas vezes mascara o preço real do produto. Tá? Mas grupos que têm condições de exportar, ainda mais quem está no estado de São Paulo, com a logística que tem, tá? Fiz de conferir hoje o valor etanol nos Estados Unidos hoje é 77 centavos de dólar, na Europa 70 centavos de euro. Então é só fazer a cotação. Então é um valor muito agregado e você ainda tem isenção de impostos para exportação, né, que cobra o frete e ainda sobra dinheiro. Então esse mercado de etanol que está em plena expansão, tá? Lá fora eles querem um combustível sustentável, então a gente não pode só olhar para o mercado local, mas também temos que olhar para o mercado externo. Exatamente, e cada vez mais, e aí principalmente quando a gente amplia a conversa, né? A gente está falando de quem está olhando para esses stakeholders lá fora, eles estão olhando muito para a nossa conduta aqui, para o que a gente está fazendo e para como essas plantas estão rodando, né? Sim. E aí eu queria só fazer uma pergunta também para entender um pouquinho qual o papel da Dru nessas plantas, qual o papel da Lindner, né, e da BTZ, para a gente falar um pouquinho de como cada uma dessas empresas estão em sinergia aí com as plantas de milho. Na verdade, hoje a Dru ela está com uma divisão nova de etanol de cereais. Essa divisão foi inaugurada aí no mês de março desse ano. Hoje nós temos um time capacitado tecnicamente para estar fazendo testes industriais e também implementações de outras metodologias no processo industrial e também no laboratório de etanol de milho. Obviamente que o time Dru aí tem o pacote completo de soluções hoje, principalmente aí com as enzimas do nosso parceiro, que é a IFF, tá? E também a gente tem as soluções analíticas, tratamentos também de água e outros temas aí envolvidos com engenharia de águas e caldeiras, principalmente. Recuperação de óleo, né? Recuperação de óleo também. Então, assim, a Dru está investindo e a gente está trabalhando forte juntamente com os nossos parceiros que estão aqui na FenaSucro e que estão aqui conosco hoje. Então, eu creio que é um mercado, como eu falei no início, que veio para ficar e daqui para frente só vai crescer. E a Dru agora, visionária que né, resolveu investir, estamos investindo e vamos seguir adiante aí com esse trabalho em todos esses parceiros aí no Brasil e América Latina. Sim, vale falar também que lá na Dru a gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento que está em estudo, assim, fervendo de estudo e se preocupando em realmente ocupar esse novo lugar com inteligência e tecnologia, né? Então, pensar pesquisa e desenvolvimento é isso, né? É você se preparar de fato para não só atender, mas atender bem e chegar... Porque é isso, a gente já chegou jogando, né? Isso mesmo. Isso é muito bom. Jefferson? Olha, a Lindner hoje ela é a empresa que mais tem equipamentos instalados na América Latina, no segmento de etanol de cereais. Legal. Tá? Quase todas as plantas da América Latina têm algum tipo de equipamento nosso.
E a gente tem também as soluções completas maiores, onde a gente entra aí com um consórcio informal, mas hoje temos condições de entregar a 2015. O que é importante nesse segmento? Um bom resultado, um bom rendimento, ele vai ser a somatória de uma boa tecnologia com uma boa engenharia, né? Temos a PTC aqui ao lado para nos ajudar nisso, tá? Bons equipamentos, estamos aqui para isso. Bons químicos, por isso que estamos aqui com a DRU e a EFF, tá? Uma boa automação e uma boa operação, que vai ser resultado depois de bons treinamentos que a gente vai estar auxiliando em todas as etapas. Então é assim que nós auxiliamos. A gente atua hoje desde a escolha do terreno. Então a gente chega com um grupo que quer investir, ajuda ele a fazer o plano de investimento, a gente ajuda ele a escolher o terreno, olhar os prós e contras do terreno, até sair o etanol, o DDG e o óleo na qualidade, quantidade e rendimento de contrato. Maravilhoso. Então, a BTZ é uma empresa de engenharia, de integração, né? Então a gente tem uma experiência aí grande no setor de plantas flex, especificamente plantas flex. A gente trabalhou num projeto grande de 1.900 toneladas dia de processamento, com uma tecnologia americana, então a gente teve contato com o que tem de mais moderno no setor. Trabalhamos também com fornecedores como o Jefferson. Sempre estamos em contato e fazendo aí tentativas e eventualmente trabalhos em conjunto para suportar os clientes, tanto no âmbito de integração de equipamentos, quanto no âmbito de estudos, né? Então a gente faz estudos de CAPEX, de plantas flex e full, e fazemos também estudo para transformar usinas de cana em usinas de milho. Com a experiência que a gente conseguiu obter na planta que a gente trabalhou, não foi fácil, porque o conceito americano ele é diferente da planta de etanol de cana. Então, persuadir o americano a ceder ao que existe no Brasil, né, não foi fácil. Então, isso nos presenteou com um aprendizado enorme que a gente não tinha. A BTZ vem do setor sucrocoleiro, né? A raiz da empresa é açúcar etanol de cana, mas a gente teve essa oportunidade de trabalhar com esse grupo e aprendemos muito. Então a gente consegue entregar hoje para o nosso cliente uma engenharia muito mastigada, seja ela nacional, seja ela americana, e conseguimos inclusive pesar isso. O processo americano tem isso de melhor, o processo brasileiro tem isso de melhor, CAPEX é maior, mas o processo se paga. Então a gente consegue fazer todos esses estudos, né, para entregar bons resultados no final, junto com a Lindner, junto com a DRU, em termos de fornecimento de equipamento e fornecimento de produtos para a operação da melhor operação da planta. Perfeito. Só um complemento, que a gente fala muito milho, mas a gente tem sorgo, já hoje no Brasil tem clientes nossos, por exemplo, a Pindorama, que chegou a operar 100% sorgo, a Guabirá, na Bolívia, 100% sorgo, tá? Nós podemos estar utilizando também trigo, triticale, estamos com um projeto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que vai estar moendo blendado esses grãos de inverno, porque existe um problema do pH, que o produtor de trigo, dependendo das condições climáticas, não tem o que fazer com esse trigo, porque ele não dá padrão de farinha, e isso vira até um problema ambiental. Nossa. E aí a gente vai estar disponibilizando essa possibilidade para o produtor de transformar isso em etanol e um farelo proteico de alto valor. Maravilhoso. E aproveitando, né, Jefferson, que você falou de triticale, trigo e sorgo, nós também temos as soluções aqui para que a gente ajude esse produtor de etanol a partir do trigo, né, a não ter dificuldades durante o processo de produção, né? Temos tecnologias enzimáticas, alta tecnologia, que a gente pode realmente estar auxiliando, inclusive aí para
para melhoria aí do processo do nosso cliente ou parceiro. Afinal de contas, a inversão do amido é química. Isso mesmo. Mais conhecido como inversão enzimática. Isso. Bom, eu acho que de resumo a gente pode dizer que o Brasil está preparado, né? O Brasil está preparadíssimo para essa nova cara aí. Essa feira mostra Exato. o que o Brasil tem a oferecer. Todo mundo vem aqui nessa feira e fica espantado com a capacidade técnica e assustado, às vezes, com a capacidade técnica que a gente tem. Exato. E a gente tem que parar de ter aquela síndrome do vira-lata, né? E começar a acreditar nas empresas brasileiras e nas engenharias brasileiras e nas empresas fornecedoras de produtos químicos brasileiros. Nós estamos hoje com a primeira filial nossa já em Braga, Portugal. Então, além das empresas do grupo aqui dentro do Brasil, e filiais Sumaré, Cuiabá, Belo Horizonte, temos agora também uma filial em Braga para atender mercado europeu. Então a gente atende, falei aqui de América do Sul, Latina, mas em outros segmentos a gente já atende também Europa e algumas coisas já na África. Muito se fala do Brasil sendo, perdão, só te cortando, muito se fala do Brasil sendo, né, o celeiro do mundo. Eu acho que a gente está cada vez mais se tornando aí um laboratório cheio de uma academia cheia de cientistas. A gente está exportando inteligência, né, para o mundo inteiro. O Brasil sai na frente nessas horas. E só dando spoiler aqui para o pessoal, né, que vai ouvir esse podcast ou vai assistir o podcast, e pegando o gancho do meu amigo Jefferson aqui, a Dru também tá hoje, inclusive, praticamente inaugurando aí a Dru Paraguai, tá? Então, em breve, a gente está abrindo uma filial no Paraguai para atender justamente os nossos clientes que estão no país vizinho e outros aí da redondeza aí. Exato, que bom, maravilha. Bom, gente, eu quero agradecer. A gente até passou um pouco do tema, porque eu tô aqui com 10 perguntas engatilhadas, mas eu espero, inclusive, deixando a porta aberta para que vocês cheguem no Drucast no futuro, pra gente falar por mais tempo aí nos episódios de estúdio, pra gente poder falar por mais tempo aí dessa nova tecnologia que o Marcos já me corrigiu. Rafa, não é novo, não é tão novo. É que o Brasil, agora a gente tá... Novo pro Brasil. É novo pra gente, né? Mas não é novo. Então, assim, que bom, muito obrigado. Obrigado, Jefferson, pela presença. Muito obrigado, Frederico. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, e o Marcos aqui por estar aqui. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Fazendo essa entrevista. Esse time fantástico aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso, gente. Obrigado. E pra quem tá em casa ou quem tá no trânsito aí ouvindo a gente, se você tá escutando a gente pelo Spotify, saiba que a gente também é um videocast, então estamos aqui nas pintas, todo mundo engravatado. Mentira, não tem ninguém de gravata. Não. Mas abre o videocast também, que tá lá no youtube.com/DruGroup. Vocês podem assistir esse vídeo. Caso você esteja no YouTube, você também pode encontrar a gente no Spotify e nas outras redes de streaming de áudio. E procurem também a Dru, a Lindner e a BTZ no LinkedIn, que vamos estar todos por lá, e todo mundo que está aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado por ouvir até aqui e até o próximo Drucast. Muito obrigado.